Episódio 2. A profecia dos Acartianos. O recomeço. Você voltou. E sua intuição tá certa. A história de Arthur Berlet é muito mais do que um relato de abdução. É um alerta direto de uma civilização a milhões de quilômetros de distância. Você merece saber o que aconteceu a seguir. Você está pronto para a revelação. No final do episódio 1, Arthur Berlet, o agricultor transformado em embaixador, acabara de pisar no solo esverdeado e incandescente de Akart. O silêncio daquele novo mundo foi quebrado por uma única e desconcertante frase, dita por um ser de aparência etérea. Vocês são a nossa maior preocupação. Pense nisso. Por que uma raça tecnologicamente superior, capaz de dominar o tecido do espaço-tempo, capaz de construir naves que anulam a gravidade e atravessam galáxias em poucas horas, teria medo de nós, seres que ainda dependem do carbono para gerar eletricidade e da guerra para resolver disputas? O medo deles não é da nossa força militar, mas sim da nossa ignorância destrutiva. O que Arthur Berlet viu nas cidades de cristal de Akart não era apenas um vislumbre do futuro. Era um espelho que refletia o destino sombrio da Terra se não mudarmos o curso agora. Ele viu a nossa profecia, e ela não é nada boa. Mas antes de revelarmos o veredito final, precisamos entender o que faz Akart ser tão diferente e por que essa diferença é considerada proibida em nosso planeta. A utopia proibida. Os dias que se seguiram transformaram a visão de mundo de Arthur Berlet. Ele não foi tratado como um experimento, mas sim como um aluno. Ele viu uma sociedade que funcionava perfeitamente, uma antítese radical da nossa própria civilização. Akart, com seus 23 bilhões de habitantes, uma população muito maior que a da Terra em 1958, vivia em harmonia total. Ele descreveu cidades verticais, feitas de um material translúcido, que parecia absorver a luz do sol pálido de Akart. Florestas urbanas onde a natureza e a arquitetura coexistiam em simbiose perfeita. Não havia lixo, não havia crime. E o ponto mais chocante, Akart não tinha dinheiro, não tinha exércitos, não tinha políticos. A economia, se é que podemos chamar assim, era baseada na colaboração e na satisfação mútua das necessidades. Mas como? A resposta estava na fonte de tudo: a energia livre. Arthur descreveu máquinas que extraíam força do próprio espaço, da própria gravidade, em um ciclo limpo, abundante e infinito. Ele detalhou um que chamou de cisternas de energia neutra, dispositivos que podiam alimentar uma cidade inteira sem a queima de um único fóssil, sem deixar rastros de poluição. Essa é a tecnologia que os acartianos dominavam. É a energia de ponto zero que mencionamos no episódio 1, a força oculta do universo, domesticada. E essa tecnologia tem uma implicação terrível para a Terra. Se fosse liberada aqui hoje, ela quebraria todo o sistema financeiro global em 24 horas. O preço do petróleo, do carvão, do gás, toda a estrutura de poder baseada na escassez e no controle de recursos ruiria. É por isso que o relato de Arthur Berlet foi atacado, ridicularizado e escondido por tanto tempo. Sua história não era sobre discos voadores, mas sim sobre poder. A utopia de Akart é a prova viva de que nosso modelo social está intencionalmente quebrado. E é isso que nos leva ao julgamento. O tribunal cósmico. Os acartianos não são deuses. São, na verdade, os nossos vizinhos. E como bons vizinhos, eles se preocupam quando a fumaça tóxica da nossa casa começa a contaminar o ar deles. Eles levaram Arthur a uma câmara que ele descreveu como o Salão dos Mapas, ou o Tribunal Cósmico. Não havia juízes ou jurados, apenas telas holográficas que projetavam a história da Terra. Eles não mostraram apenas as belezas, mas também a guerra silenciosa que travamos todos os dias, a miséria fabricada, o egoísmo cultural, a destruição incessante do meio ambiente em nome do lucro. Mas a ameaça que realmente os assustava era maior: as bombas atômicas. Os acartianos mostraram a Arthur que nossas explosões nucleares não destroem apenas cidades, elas criam cicatrizes dimensionais. Eles explicaram que a realidade é um tecido, e quando o rasgamos com fissão nuclear, comprometemos o espaço que compartilhamos com eles e com outras civilizações. Nossa violência é uma ameaça intergaláctica. O aviso foi claro:
direto e sem rodeios, ou a humanidade evolui sua consciência, desarmando-se e adotando a energia livre que ele lhes mostrava, ou seremos desconectados, isolados, excluídos da comunidade galáctica para evitar a nossa contaminação. Eles não virão para nos destruir, eles virão para nos conter. Qual foi o prazo? Arthur Berletz ouviu o prazo, mas não teve coragem de escrever abertamente em seu livro. Ele o codificou. No entanto, a análise dos seus desenhos e dos eventos astronômicos subsequentes sugerem uma janela de tempo apertada, centrada em torno de um evento astrofísico que só ocorrerá em 2026. Se não mudarmos, se o nosso nível de vibração não subir, a desconexão será inevitável. O veredito já foi dado, e o tempo para o recurso está se esgotando. O retorno e a prova. 8 dias depois de seu desaparecimento, Arthur Berletz estava de volta a Sarandi, com a mente inundada de informações que ele mal conseguia processar. Ele foi ridicularizado pelos vizinhos e silenciado pelo governo, mas ele não voltou de mãos vazias. Ele voltou com a prova. Ele preencheu seu caderno com desenhos detalhados de naves, esquemas do motor de energia neutra 1, o mais importante, mapas estelares. Ele desenhou a órbita exata de Akart e, crucialmente, ele desenhou planetas em zonas habitáveis em sistemas estelares distantes. Astrônomos da época não puderam refutar a precisão dos seus dados, mas optaram pela negação conveniente. Eles disseram que era impossível. Loucura! No entanto, a história é um juiz implacável. Em 2009, 51 anos após a abdução de Berletz, a NASA lançou o telescópio espacial Kepler, dedicado a buscar exoplanetas. E o que o Kepler encontrou? Planetas em zonas habitáveis, orbitando sóis distantes, que correspondiam com detalhes assustadores aos desenhos que Arthur Berletz havia feito à mão, no interior do Rio Grande do Sul, em 1958. Aqui está a evidência mais forte, o confronto que a ciência oficial nunca conseguiu explicar. Como um agricultor com pouca instrução formal, sem acesso a telescópios modernos ou a supercomputadores, conseguiu prever a existência de planetas que só seriam confirmados por um projeto de bilhões de dólares. 5 décadas depois, a ciência não tem resposta. Mas o coração de quem busca a verdade, a consciência de quem entende o aviso de Akart, sim, ele não foi um louco, ele foi um mensageiro. E agora, a mensagem é nossa. Arthur Berletz não foi um mero abduzido. Ele foi o embaixador da Terra levado ao Tribunal Cósmico. Ele viu o nosso futuro sombrio, mas também viu a utopia que podemos alcançar se pararmos de guerrear uns contra os outros e adotarmos a sabedoria de Akart e o planeta da energia livre. O alerta de Akart está mais perto do que imaginamos, e o tempo para ouvirmos o aviso final está acabando. Você sente que algo grande está para acontecer em 2026? Você sente que a verdade está sendo sistematicamente escondida para manter o status quo? Se você é um dos que buscam a verdade, além do que nos contam, se você não aceita a versão oficial, sua jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Inscreva-se neste canal agora. O sino da verdade precisa tocar forte. Precisamos formar uma comunidade de consciência. Comente abaixo a frase "Eu acredito" para liberarmos. Em nosso próximo vídeo especial, o acesso a uma análise aprofundada dos documentos originais de Berletz e o rascunho de seu mapa estelar codificado. Não podemos deixar essa profecia se cumprir sem lutar. O futuro já começou, e ele não perdoa os que se recusam a ver. A verdade de 1958 é a sua urgência de hoje. Até a próxima revelação.